A salvação é pela graça. E a Bíblia fala da salvação. O que é a salvação? E a salvação que nós temos hoje, que a Bíblia nos fala, é pela graça. Mas primeiro, o que então Jesus veio nos salvar? Do que Jesus veio nos salvar? Em Romanos 5, verso 12 está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, como por este homem, e pelo primeiro homem, pelo primeiro casal na terra entrou o pecado, eles foram contaminados pelo pecado e pela morte, e assim a sua geração nasceu doente. O homem já começou a nascer e crescer doente, porque eles já nasceram contaminados. É que nem um casal de aidéticos. Um casal de aidéticos, quando eles vão tendo filhos, os seus filhos já nascem com a AIDS, porque eles estão contaminados com o vírus no sangue. E assim foi Adão e Eva, contaminados pelo pecado, foram procriando, multiplicando, porém todos doentes. Doentes qual doença? A doença do pecado. E qual a consequência? A morte. Eu sou uma pessoa doente. Qual a doença que eu tenho? Eu sou pecador. Então, pelo fato de eu ser pecador, eu vou morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Só que existe a salvação desse problema. A salvação desse problema que é do pecado e da morte. Porque uma coisa liga na outra. O que é a graça que salva? O que é a graça que salva? A graça que salva é o favor imerecido de Deus a nós. É aquilo que nós não podemos pagar e nada é capaz de comprar. É algo que nós ganhamos sem merecermos, porque nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Em uma certa ocasião, um instrutor de salva-vidas estava ensinando aos seus novos alunos como salvar vidas de pessoas que estão se afogando. Aí ele disse: primeiro, precisamos tirar a pessoa de dentro da água. Segundo, precisamos tirar a água de dentro da pessoa. E terceiro, precisamos reanimá-la. E assim é a obra do Espírito Santo que Deus realiza. Ele tira a pessoa do pecado. Depois tira o pecado de dentro dela. E depois ele dá uma nova vida. Aleluia, Jesus. Por isso que João 3,7 diz: necessário vos é nascer de novo. Por isso que em Efésios 2, verso 8, 9 e 10 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, o qual nos preparou para que andássemos nelas. O texto bíblico diz que nós não temos condições de nos salvar pelas nossas obras, pelas nossas ações. Mas quando nós somos salvos do pecado e é tirado o pecado de nós, pela a salvação, nós possamos viver as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Diferente. Então, ser salvo pela graça, as pessoas muitas vezes, vocês falam que é salvo pela graça, então quer dizer que você pode viver pecando? Não.
Eu fui tirado do pecado, o pecado foi tirado de mim e eu nasci de novo. Então eu não vou pecar, porque eu nasci de novo. Em Tito 3, 4 e 5 também diz: mas quando apareceu a benignidade do amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houveram sermos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. E por aí nós entendemos que nenhum homem, nenhuma pessoa, ela tem condições de se salvar e nem de se salvar outra pessoa. Nenhum homem, porque todos são pecadores, todos são contaminados com o pecado e todos vão morrer, como diz o apóstolo Paulo: por homem entrou o pecado pelo mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Essa é a realidade. Por isso que nenhum homem tem condições de se salvar ou de salvar alguém. Mas a gente às vezes pensa: mas ele era tão bonzinho. Ele não deixou de ser pecador, ele não deixou. Mas ele era fazia tanto bem. Se ele não tem alguém que tenha condição de salvá-lo, por mais que ele faça, por mais que ele ajude, por mais que ele seja bonzinho, ele não pode se salvar. Não existe relatos, não existe texto bíblico do Antigo ao Novo Testamento, uma pessoa que teve condições de se salvar. Vamos ao capítulo 10 de Atos, vou ler só alguns versículos. O centurião Cornélio, um texto muito conhecido, vou ler alguns versículos, vou ler Atos 10, do verso 1 ao verso 4, que diz: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo. Ele contínuo orava a Deus. Este, a quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhes: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Quem Cornélio era? Um centurião. O que é um centurião? Era um oficial que comandava 100 soldados do exército romano. Então Cornélio, ele era, vamos dizer assim, um chefe responsável por 100 pessoas. Então ele era um líder da guarda romana. Mas isso é quem ele era, mas o que ele era? O que o texto diz? Ele era piedoso e temente a Deus. E detalhe, ele e toda a sua casa. Então ele e toda a sua casa era piedoso e temente a Deus. E o que ele fazia? O texto diz: ele fazia muitas esmolas e sempre orava a Deus. Mas quem ele era, o que ele era e o que ele fazia era capaz de salvá-lo? Vocês acham que o que ele era, o que ele fazia, ou quem ele era capaz de ele obter a salvação? Mas tudo isso que ele fez, tudo isso que ele fazia, contribuiu para que Deus providenciasse a salvação para ele. Acreditar em Deus, orar a Deus, não significa conhecer a Deus e ter a Deus. O mundo aí está repleto de religiões, o nosso país é um país crédulo,
As pessoas acreditam na existência de Deus, muitas oram a Deus, mas não conhecem a Deus e não têm a